Vamos lá! Começamos o capítulo com Megumi encontrando Tsumiki quando ela acordou no hospital. Ela é levada até o Megumi em uma cadeira de rodas, enquanto Fushiguro fala um oi para a garota. Tsumiki diz que faz muito tempo que eles não se veem e Megumi fala que foram exatamente 1 ano e 7 meses sem se ver. Ela informa que entende agora por que está sendo tão difícil para ela andar, e então Megumi pergunta se ela já tinha ouvido falar sobre o jogo do abate. Tsumiki responde que sim e que também ouviu sobre Gojo, e ela diz que sempre soube que os dois tinham algum trabalho complicado para fazer juntos pela frente. Fushiguro diz que é nada para ela se preocupar. Ai, tá de brincadeira com a minha cara, né? Imagina, né, Megumi? Se fosse realmente a situação, não estaria realmente com essa cara de preocupação, né? O rapaz diz pra ela que ele e seus companheiros vão cuidar disso e que ela pode esperar um pouco. Tsumiki ri e começa a falar que Megumi parece o mesmo de sempre, enquanto mal sabia ele a desgraça que iria acontecer neste capítulo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 212 do mangá Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, agora sim, agora com todos os detalhes do capítulo 212. Caraca, que capítulo inacreditável. Confesso pra vocês, eu vou falar um pouco disso durante o vídeo, que eu fiquei realmente ali variando nas situações. Se eu gostava de algumas escolhas, se eu não gostava de algumas escolhas, eu abri realmente lá no Discord o meu roteiro, né, para tentar conversar um pouquinho com o pessoal. Se você ainda não acessou o meu Discord, entra lá, o link tá na descrição. A gente conversou bastante sobre os spoilers, sobre o capítulo e muitas informações vão ser reveladas a partir de agora nesta análise do capítulo 212. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Faltam menos de 3 mil inscritos agora e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muito detalhe importante pra gente falar de Jujutsu Kaisen. Eu tenho certeza que quem não ver esse vídeo vai ficar um pouco perdido sobre o que está acontecendo. Vamos lá, né? Voltamos alguns minutos antes do final do capítulo passado, com o Itadori pensando que agora tudo parece estar voltando ao normal. Itadori, então, acaba pensando consigo que depois que o anjo eliminar o Sukuna junto com ele, eles terão Satoru Gojo de volta, com o desenho exibicionista do personagem derrotando vários vilões. Então, Yuji lamenta que depois de ter devorado o dedo do Sukuna, não desapareceu, assim que salvou o Megumi, né? Ele queria ter desaparecido hoje, ele poderia ter desaparecido ao invés de ter vindo para a escola técnica de Jujutsu, porque talvez as coisas teriam um destino diferente, coisa que eu não acredito, porque o roteiro tá debaixo do braço do Kenjaku e a gente vai observar aqui nesse capítulo que o roteiro tá debaixo de um braço de mais uma pessoa. E aí ele fica grato, né, por realmente ter o Gojo e o Fushiguro dando para ele um propósito na qual ele pode seguir. Só que tudo vai para desgraça quando vemos a verdadeira regra adicionada pela Tsumiki, e que essa regra é outra na qual eles haviam planejado. Tsumiki pede para que os jogadores ganhem a possibilidade de entrar e sair das barreiras. E aqui temos uma pequena diferença que foi traduzido por mim na semana passada em comparação à versão oficial que foi disponibilizada ali pelo Manga Plus, né? Por isso que eu falo para vocês sempre verificarem também a versão oficial. Tivemos uma pequena alteração no texto do capítulo passado para essa mesma fala que é reforçada aqui pela Tsumiki no capítulo 212. Na semana passada o Gege acabou utilizando alguns kanjis e agora ele reutilizou outros kanjis para enfatizar, para dar uma ênfase de que a regra não era só para Tsumiki, mas para todos os jogadores. Quem quiser entrar e sair da barreira vai ter essa possibilidade. Isso deixa o Megumi, o Itadori e a Hana completamente em choque e a situação fica ainda mais complicada, se torna ainda mais incrédula quando o Kogane aprova a nova regra. Megumi fica assustado com a regra nova adicionada, ouvindo da sua irmã onde ela quer lutar.
Bom, aqui vem a primeira coisa que eu achei um pouco estranho nesse capítulo, né? Eu achei meio complicado essa aceitação do Kogane com essa regra nova sem nenhuma condição. A gente observou no capítulo passado ele falando que teria que colocar várias condições para fortalecer uma regra. E agora ele simplesmente aceita a regra de bandeja, assim, tipo assim, pode entrar, sair da barreira sem ter nenhum tempo, você pode sair e ter que voltar, tipo assim, ficou meio confuso. Eu particularmente acredito que os 21 dias eles vão continuar. Você vai ter que entrar na barreira, né, ficar ali um tempinho e aí depois você pode sair por 21 dias, aí voltar para a barreira e depois sair. Eu acho que vai permanecer assim, mas isso não ficou um pouco claro, né? Não ficou um pouco claro. É claro que isso não é um ponto crucial para falar, nossa, que horrível. Não é, mas é uma coisa que me incomodou um pouquinho. Eu achei isso estranho pra caramba. Deixa aí nos comentários se você acha que eu tô meio que brisando ou se você concorda comigo, né? Dessas condições não terem sido expostas aqui em relação a essa regra da Tsumiki. Tsumiki então começa a rir, debochando da cara do Megumi. Uma risada que lembra muito a forma que o Mahito e o Sukuna riram pro Itadori antes do Junpei morrer. Ela continua desprezando o Megumi, dizendo que aquela na frente do garoto é sua irmã. E então temos a explicação de como o ser dentro da Tsumiki conseguiu se passar por ela. O ser encarnado por um objeto amaldiçoado recebe o conhecimento moderno do seu receptáculo. Por isso não houve uma mudança na fala ou nos dizeres, né? É claro que uma pessoa que viveu há muito tempo atrás, quando viesse para o mundo atual, teria ali uma fala diferente. Os kanjis utilizados seriam kanjis arcaicos ou até mesmo a fala, o sotaque. Isso pode ser colocado até mesmo ali nessas formas, tanto do hiragana, quanto também no katakana, quanto também nos kanjis. Isso não acontece. Nas falas ali da Tsumiki isso não ocorre porque ela havia, né, esse ser que está controlando a Tsumiki assimilou ela durante esse tempo que ela passou viva ali no mundo dos humanos. E assim, ela pode, né, esse ser pode acessar todas as informações do seu recipiente. Sendo assim, a pessoa pode se passar como receptáculo e enganar as pessoas que eram próximas a ela. Isso faz Megumi cair em si, se questionando por que não trabalhou com a possibilidade de que um ser encarnado poderia ter acordado controlando a Tsumiki. Olha, aqui eu ia fazer minha segunda crítica, só que eu achei que eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo e como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, eu abri a pauta lá no Discord. Eu falei, ó, vou abrir a pauta no Discord porque tem algumas coisas que eu acho que eu não tô entendendo muito bem. Abri lá a pauta e tanto o Hellfang quanto também o Reator fez a minha cabeça trabalhar um pouco mais. Eu comecei realmente a entender esse conceito do que estava acontecendo. Eu fiquei um pouco incomodado com o fato do Megumi não ter pelo menos levado em consideração que sua irmã poderia ser controlado por outro ser por causa do objeto amaldiçoado, né? Em nenhum momento realmente o Megumi ter pensado ali nessa situação da forma de que um objeto amaldiçoado poderia controlar a Tsumiki. Só que aí que entra um negócio que o Hellfang e o Reator fizeram realmente eu enxergar. Todo receptáculo de objeto, né, amaldiçoado sofre algum tipo de alteração. Só que a Tsumiki não sofreu nenhuma. E isso acabou deixando o Megumi em uma saia curta. E faz a gente pensar um pouco que a família Fushiguro, assim como Toji, pode ser resistente à maldição, né? A gente sabe que o próprio Megumi e a Tsumiki, eles são irmãos, mas de consideração, né? Eles não são irmãos mesmo, né? Tanto a Tsumiki, ela é filha de pais diferentes, né? Quanto também ali o próprio Megumi também é filho de pais diferentes. Eles não têm nenhuma relação de sangue, coisa do tipo, né? Então a gente percebe que talvez a família Fushiguro pode ter uma certa conexão com uma resistência a maldições. Isso faz até mesmo ali a própria Tsumiki ser um receptáculo muito mais forte, muito melhor que o Itadori e também a Hana, que foram um dos poucos que tiveram poucas alterações quando absorveram objetos amaldiçoados. Até mesmo o receptáculo do Chozo teve ali uma alteração, né? Ali a gente observa essa faixa no rosto do Chozo que mostra que era uma alteração. Então,
Era difícil realmente o Megumi saber se era Tsumiki ou não, por causa do fato da assimilação das memórias, da assimilação realmente da forma como falar, como passar ali a imagem de ser a Tsumiki, e também sem ter nenhuma alteração, o Megumi não tinha como saber que tinha outra pessoa controlando o corpo da sua irmã. Tsumiki então brinca com a reação assustada do Megumi e Itadori e Hana já se preparam para fazer algo contra ela. Ela se apresenta como Yozuru e esse é o nome que a gente vai ficar esperando na versão oficial para a gente ter uma certeza, né? Se é um nome, se é um título ou coisa do tipo, mas o que ela fala ali, né? O que esse ser controlando Tsumiki fala é que quer conversar com os veteranos dizendo que vai ver como eles estão, né? O que eles podem realmente compreender da personagem. Megumi entra em um estado de parafuso e pergunta por que ela escolheu fazer isso logo agora. E aí Yozuru apenas fala que foi porque o Fushiguro explicou todo o seu planejamento. Ela explica como ganharia 100 pontos de bandeja, deixou as coisas rolarem como o Megumi queria, até ter os pontos, né? Bom, eu tenho 21 dias para entrar dentro da barreira, se esse cara tá querendo me dar 100 pontos, então eu vou aceitar. Basicamente isso, que ela acabou lidando com todo esse planejamento para deixar as coisas ainda mais interessantes para a forma como ela estava querendo entrar no jogo do abate. Yozuru diz que fazem mais de 1000 anos desde que teve uma boa luta e que agora ela quer escolher o lugar e as pessoas nas quais ela quer lutar e quer lutar também contra o Sukuna. Assim, asas começam a brotar de suas costas, parecido com asas que o Ezo tinha, mas apenas parecido, né? Porém, no guia oficial, o Gege chama o cabelo da Tsumiki de besouro pinça. E esse besouro tem uma asa bem parecida na qual a Tsumiki acabou realmente mostrando para nós, né? Então a gente tem esses detalhes bem aqui bacana, né? E o guia oficial que tá bem aqui, ele foi muito completo nesse capítulo. Se não tivesse ele, a gente estaria muito lascado para entender muitos detalhes envolvendo esse capítulo. Então, cara, se tiver até mesmo aí disponível, eu vou deixar o link para vocês comprarem aqui, porque, cara, tem muita coisa que faz sentido através de ler o guia oficial, mesmo com esse capítulo que a gente ficou boiando em muitas coisas até estudarmos e entendermos coisas que foram reveladas no guia oficial. Bom, sendo asas parecidas com o Ezo, sendo asas vindo de um besouro, isso não importa, né? O que importa é que se ela se despede ali dizendo que vai esperar por ele, mal a gente sabia que ela não estava falando com o Megumi. Hana e Itadori começam a correr atrás dela, dizendo que precisam segui-la, e Yuji confirma. Mas então, o caos encarnado começa a agir. Uma boca do Sukuna aparece na bochecha do Itadori e diz as palavras para abrir o contrato, dizendo que vai seguir com as condições do trato e pede para o Itadori lhe entregar o corpo para ele por apenas 1 minuto. Ele desmaia a Hana com apenas um golpe, apertando seu pescoço. Ela cai desmaiada, mas como um gentleman, Sukuna pega a personagem no colo e coloca ela no chão gentilmente. O bicho só odeia o Itadori, mas fez isso, claro, através do contrato que tinha feito com o personagem. Sukuna percebe Megumi ao lado dele e diz que está amarrado com esse garotinho agora. E avisa ao Fushiguro que não pode matar ou ferir ninguém próximo ao Itadori. Na verdade, ele não pode ferir ninguém, né? Megumi tenta entender o que está acontecendo e Sukuna diz que vai fazer algo como uma aposta, arrancando o dedo indicador da mão esquerda do Itadori, deixando o Fushiguro ainda mais confuso. Sukuna começa a rir, dizendo que sua aposta havia dado certo, porque separar uma parte do corpo de alguém que assimilou um objeto amaldiçoado, existe apenas a possibilidade de 1% de dar certo, e o Sukuna apostou nesse 1% e conseguiu. Ele grita chamando o Itadori de idiota, dizendo que havia aceitado o contrato com ele em machucar ninguém, mas ele não havia se colocado nesse trato. Isso lhe dá o direito de arrancar o dedo do Itadori, porque na verdade ele estava arrancando seu próprio dedo. Só que é nesse momento que o Sukuna sente uma forte energia vinda do Megumi e percebe que o personagem está invocando o Mahoraga.
Em uma velocidade assustadora, basicamente foi num piscar de olhos, Sukuna impede o Megumi de invocar sua sombra, abre a boca do personagem e enfia o dedo do Itadori nela e faz ele engolir. Uma energia assustadora é sentida pelo Megumi com uma pergunta referenciando alguém se essa pessoa se lembra. Logo percebemos que a pergunta se trata ali para o próprio Fushiguro e as marcas do Sukuna sumiram do rosto do Itadori. Megumi se desvincula do Yuji dizendo para ele que havia prometido mostrar algo interessante e vemos as marcas do Sukuna se formarem no rosto do Fushiguro. Ele sorri e vemos o Sukuna se manifestar no corpo do Megumi por completo, fazendo o Itadori tremer na base. E ele se lembra de que havia falado para o Fushiguro que iria lhe mostrar algo extremamente interessante. Vamos lá, né? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. A primeira coisa realmente que a gente precisa pensar é como o Sukuna se manifestou no Megumi. Se a gente voltar no quadro que ele arranca o dedo, ele parece transformar o dedo indicador do Itadori em um objeto amaldiçoado. O Hellfang acabou mostrando lá no Discord, né, uma coisa bem interessante, é que no capítulo 3, o Gojo explicou que mesmo matando o Sukuna, ele havia se transformado em objetos amaldiçoados por causa de seus dedos. A gente ouve até mesmo no guia oficial falando que os dedos têm gosto de cera, né, tem meio que gosto de sabão, e ao mesmo tempo a gente observa a fala ali do Gojo de que se trata mais de como uma espécie, meio que tipo assim, como se fosse literalmente ali uma cera, né, porque assim que ele utilizou sua energia, com quase seu corpo todo destruído, Sukuna criou um Adipocere, que é basicamente uma forma de fazer com que os seus dedos, com que sua essência permanecesse viva ali neles, né? Como se ele tivesse transformado os seus dedos em uma espécie de cera, né? E que se tornou algo indestrutível durante as eras que se passaram. E isso provavelmente funcionou no Megumi por causa do seu pai. Como Toji era resistente a maldições, Fushiguro, sendo filho de alguém com restrição celestial, se encaixou como um segundo receptáculo. Lembrando da fala realmente do Fushiguro de que esse poder, essa transformação ali no corpo do Megumi, só poderia funcionar em 1 a cada 10 mil pessoas, né? Conseguir manifestar ali a vontade do Sukuna. Pelo menos essa informação é dada no começo do mangá, meio que é mostrada para nós no começo do mangá, e isso mostra um detalhe de que o próprio Megumi também poderia ser um receptáculo do Sukuna. Por isso que o personagem, por isso que a maldição disse que estaria fazendo um teste nesse exato momento, como se estivesse fazendo uma aposta. Ele uniu o útil ao agradável para conseguir realizar esse feito. Só que provavelmente isso é algo temporário, porque o Sukuna vai colocar o seu plano em prática agora. Isso nos leva ao ponto 2, né? O plano do Sukuna, porque o Sukuna precisa do Megumi para alguma coisa. A gente sabe disso desde lá atrás, desde quando o Itadori morreu, a gente sabe que ele precisa do Megumi para alguma coisa e faz um tempo que estamos teorizando isso, né? De que a gente está conversando de que o próprio Sukuna precisa ali do Megumi para trazer o seu corpo original de volta, né? A gente trouxe aqui 2 vídeos bem interessantes, eu vou tentar trazer, colocar aí nos cards para vocês poderem assistir depois de acompanhar essa análise do capítulo, porque é muito interessante ver a forma como o Sukuna pode trazer o seu corpo de volta. Só que para isso ele precisa que o Megumi consiga dominar todas as suas sombras. Coisa que o personagem ainda não conseguiu fazer, né? Para ele conseguir dominar todas as suas sombras, a gente sabe que o Megumi precisa derrotar elas com seu poder, né? A formação dos seus poderes atuais. Então ele não conseguiu derrotar uma Horaga e outras sombras também. Então, talvez, se o Sukuna derrotar uma Horaga e as outras sombras na qual o Megumi ainda não manifestou, isso pode fazer com que o Sukuna, controlando o corpo do Fushiguro, possa realmente ter o acesso às 10 sombras. E assim, através da teoria, trazendo o seu corpo verdadeiro de volta pela junção das 10 sombras. Isso se encaixa numa forma de dar um Buta Upgrade nos poderes do Megumi,
se ele sair vivo disso, né? Se ele sair vivo disso, porque a gente ainda tem a ideia lá de que um receptáculo que consegue controlar o Sukuna só aparece de 1000 em 1000 anos. Um receptáculo que consegue controlar um objeto amaldiçoado como o Sukuna só aparece em 1000 em 1000 anos, como o Gojo acabou falando. E a gente começa a ter ali uma ideia do porquê que o Gege tá pensando em terminar o mangá esse ano. Porque todas essas escolhas que ele acabou apresentando, tanto no capítulo 211 quanto também no capítulo 212, aceleraram pra caramba a história em decorrência ao seu final. Então, sobe a mensagem do editor dizendo que Sukuna encarnou no corpo do Fushiguro. E assim termina o capítulo com a mensagem feliz pra caramba, né? Não foi realmente assim, vou entregar essa bomba na mão de vocês e semana que vem não tem capítulo. Não, semana que vem tem capítulo e a gente vai falar muito de Jujutsu ainda essa semana.